Eu sou um investigador particular aposentado que se tornou um blogueiro de crimes reais. Tenho recebido manuscritos anônimos pelo correio detalhando atos hediondos de psicopatia terrível. Por motivos relativos ao meu trabalho e a essa situação, não quero revelar minha verdadeira identidade. Você pode se referir a mim como Sr. S. Comecei nos meus primeiros anos como detetive. Não quero me gabar, mas eu era altamente eficiente em meu trabalho e em pouco tempo comecei a acertar empregos bem mais bem pagos como investigador privado e autônomo. Ao longo dos anos, resolvi vários casos de assassinatos, frio e de alto perfil. Infelizmente, em um ataque relacionado ao trabalho, fiquei gravemente ferido e me aposentei do meu trabalho como investigadora particular há 5 anos. Desde então, comecei um conhecido blog e podcasts do Real Crime. Recentemente, comecei a receber manuscritos anônimos enviados pelo correio, detalhando atos hediondos de psicopatia das trevas. Sem endereço de retorno, do lado de fora do primeiro envelope havia a seguinte nota: à medida que minha vida gloriosa se aproxima do fim, meu único pesar é que ninguém conhece minhas maiores obras e realizações. Abaixo está o primeiro manuscrito que recebi. Este manuscrito foi titulado como High School, ou, em português, Ensino Médio. Esteja avisado, acredito que o que você está prestes a ler é um manuscrito de um psicopata. Ensino Médio. Era minha terceira semana na nova escola. Estou acostumado a ser o cara novo, então isso não me incomoda muito. Sou introvertido de qualquer maneira. Eu cresci no Foster Care System e nunca tinha ficado em um lugar por muito tempo. Eu não era conhecido como uma criança problemática. Simplesmente nunca me relacionei com nenhum dos meus pais adotivos. Eles sabiam e minha falta de apego sempre os incomodou. Eles poderiam me mandar embora e esperar que seu próximo filho adotivo lhes desse a felicidade que procuravam. As condições de vida geralmente eram precárias de qualquer maneira. A maioria dos pais adotivos tendem a ser assim, então nunca levei isso para o lado pessoal. Nunca senti que precisava de alguém. E, na real, tanto faz. Eu estava no meu primeiro ano de qualquer maneira. E em pouco menos de 2 anos, estarei livre do sistema. E por conta própria. A faculdade será quase gratuita, pois eles praticamente imploram que nossos filhos adotivos façam faculdade. Mesmo assim, eu estava com 3 semanas de aula da minha nova escola e já tinha feito um inimigo, Jake Person. Nessa escola secundária suburbana, esses idiotas eram como as crianças de todas as outras escolas. Um bando de caras tentando parecer muito legais e durões para o bando de garotas que estavam tentando demais se destacar por, ironicamente, fazer exatamente a mesma coisa que todas as outras garotas estavam fazendo. Bando de patéticos, babacas e vadias. Esses corredores estão cheios de drama. Drama isso, drama aquilo. Olha esses sapatos de $100 que papai me comprou. As pessoas são monótonas. No dia em que cheguei, sabia que Jake seria um problema. Jake era de alguma forma o atleta do colégio mais clichê que eu já tinha visto, incluído nos filmes. Ele era alto, forte, um homem cheio de garotas e tinha pais ricos. A característica mais marcante sobre Jake era sua necessidade incessante de agir excessivamente duro o tempo todo. Eu nunca tive certeza se ele estava compensando por um ego minúsculo ou apenas tinha um ego muito grande. Talvez a verdadeira resposta estivesse em alguma dessas opções. De qualquer forma, eu odiava tanto esse garoto que apenas o som da sua maldita voz me fez querer mudar para o próximo lar adotivo. Eu estava cuidando da minha vida em uma manhã fatídica quando algum nerd patético teve a infelicidade de esbarrar levemente em Jake. A comoção aumentou
enquanto os alunos de todo o corredor se reuniram para rir da repreensão de Jake ao nerd magricelo. Você acabou de esbarrar em mim, seu otário, ele disse alto demais, chamando a atenção dos outros idiotas. O garoto magricelo, apavorado, gaguejou desculpas distorcidas. Sim, sinto muito, foi um acidente. Antes que ele pudesse terminar de gaguejar, Jake arrancou a grande pilha de livros e pastas da sua mão, espalhando livros e papéis soltos por toda parte. A risada explodiu na multidão de idiotas. Esse garoto já ouviu falar em mochila? Eu vi minha oportunidade. Era hora de colocar as coisas em movimento. Aposto que você se diverte empurrando as crianças, não é? Eu gritei com uma risada. O silêncio caiu tão imediatamente que foi cômico. Quando Jake se virou, pude ver a veia de sangue saindo de sua têmpora. Esse garoto tinha algum problema de raiva. Acho que a mamãe nunca disse não a ele. Com quem diabos você pensa que tá falando, garoto novo? Que idiota! Respondi sem demora. Jake estava realmente prestes a perder o controle agora. Ele me empurrou para dentro do armário e colocou seu rosto tão perto do meu que pude sentir o cheiro de seu chiclete de hortelã e sua colônia nauseante. Eu tinha acabado de insultá-lo na frente de seus colegas. Os instintos primários de Jake ditavam que ele tinha que garantir que todos o vissem como o macho alfa. Claro que Jake era mais alto, maior e mais forte do que eu. Mas o que ele não sabia é que quando se trata de luta, sou uma criança desorganizada e desajeitada, com mãos rápidas. Além disso, eu sabia como levar um golpe. Quando eu tinha 8 anos, meu lar adotivo me ensinou como ser duro de maneira difícil. Jake pode ser um bruto, mas eu sabia como lutar com inteligência e jogo sujo. Eu coloquei meu pé esquerdo ligeiramente atrás do seu calcanhar direito e bati meu ombro em seu peito. O baque quando ele atingiu o chão trouxe choque para a multidão crescente, para propositalmente adicionar um insulto à injúria. Eu concordei com alguns comentários. Parece que seu pai não é o único que bate em você. A afirmação pode ou não ter sido verdadeira, mas de qualquer forma, o objetivo era entrar em sua cabeça. A luta é tanto mental quanto física. Ele se levantou e veio cambaleando em minha direção, colocando todo o seu peso em mim. Eu me abaixei enquanto seu punho voou sobre minha cabeça e acertou bem em um armário. Isso era muito fácil. Suas costas agora estavam voltadas para mim, seu corpo torcido, proporcionando o ângulo perfeito para ir para a ofensiva. Dei-lhe uma ajoelhada poderosa ao lado do corpo, destinada precisamente a dar um golpe no rim. Os golpes no corpo devem ser sempre dirigidos aos órgãos principais. É o que causa mais dor. Fui recompensado com um grunhido de dor enquanto ele caía de joelhos. Eu poderia ter parado por aí, mas odiava esse garoto e precisava que ele me odiasse. Com um gancho de direita rápido e fácil, mas poderoso, dei o golpe final. Seu nariz fez uma trinca sobre meu punho. Eu adorei. Satisfeito, peguei minha mochila e continuei meu caminho, deixando Jake caído no chão, com sangue no rosto, rodeado por uma plateia perplexa. Fui em frente e caminhei direto para o escritório administrativo, pegando uma cadeira. A senhora atrás da mesa tinha um nariz que apontava para cima, exibindo suas narinas para qualquer pessoa. Ela me lembrava um porco. Posso ajudar? A senhora porco perguntou, com um tom agudo que fedia a falsa gentileza. O diretor vai querer me ver logo, eu disse a ela com minhas pernas cruzadas e a mão atrás da cabeça. Oh, você tem um compromisso? Ela perguntou. Não entendo por que é que esta senhora sente necessidade de falar tão alto. Isso me lembrou unhas rasgando um quadro negro. Não, me deparei com um incidente de bullying e, para resumir, eu quebrei o nariz de alguém. O olhar advertido em seu rosto estava entre confuso e chocado. Eu volto já, a senhora porco disse lentamente enquanto se levantava da cadeira.
Ela desapareceu no corredor dos fundos e saiu alguns minutos depois, sendo seguida por um homem alto e elegante usando um terno cinza gasto que era quase tão antiquado quanto seu bigode cinza, espesso, ridículo. Em um momento notavelmente bom, o monitor do corredor glorificado, que era oficialmente chamado de segurança do corredor, entrou segurando o braço de Jake. Para o meu prazer, Jake estava cuidadosamente segurando um grande maço de toalhas de papel encharcadas de sangue sobre seu nariz. Havia gotas na jaqueta do seu amado Letterman. Espero que manche. Atrás de Jake e do Sr. Holloway monitor, estava o garotinho gago que quase se tornara o brinquedo para mastigar de Jake naquela manhã. Quase me esqueci dele. Stutters me lançou um olhar de agradecido, mas ele ainda permaneceu em pânico e apavorado. Ele me lembrava um chihuahua de olhos arregalados que havia apanhado muitas vezes. Ele era patético. O processo restante demorou várias horas. Primeiro, o diretor Sr. Hall Monitor me entrevistaram enquanto Jake estava trabalhando para manter seu nariz sangrando. Depois, eles entrevistaram Stutters, o nerd magricelo que apoiou a minha história. Por último, eles entrevistaram Jake, que naturalmente alegou que eu dei um soco nele por nada. Depois disso, fui forçado a ligar por meu pai adotivo. Meu pai adotivo chegou na escola e se sentou ao meu lado enquanto o diretor explicava minha suspensão. Meu pai não estava aceitando nada disso. No entanto, para minha sorte, ele é advogado. Não era um grande advogado corporativo chique. Era apenas um defensor público da cidade. Ainda assim, suas habilidades seriam úteis. Sua chegada marcou o início de uma longa discussão na qual meu pai expôs a legalidade da legítima defesa e discursou sobre o anti-bullying. A administração da escola se recusou a mostrar qualquer documentação relativa a reclamações anteriores sobre bullying de Jake, o que provavelmente significava que ele realmente existia e que a escola precisava encobrir sua inação. Depois que meu pai ameaçou entrar com o processo e ir a público com isso, o diretor realmente desistiu. Afinal, as escolas são sempre assim. Não há ninguém para confrontar os diretores da escola. E, no final, na maioria das vezes, a pessoa que só queria se defender é punida injustamente. Fiquei surpreso. Nunca tive um pai adotivo batalhando por mim. Talvez ele pudesse ser útil afinal. Claro, ele realmente não fez isso por mim. Meu pai adotivo foi bom o suficiente, mas eu pude ver que ele estava apenas a bordo com a coisa de pai adotivo para apaziguar sua esposa, Sarah. Estou presumindo que eles tentaram por anos ter um filho, mas por qualquer motivos médicos não conseguiram. O porquê ou como eles acabaram com um filho adotivo adolescente estava além da minha compreensão. Sarah foi a mãe adotiva mais generosa que já tive, mas ela tinha uma necessidade patética de ser amada e necessária. Não compartilho dessa necessidade, mas francamente, minha situação atual em Foster é muito boa e eu gosto dessa parte da cidade em que moramos. Fica perto do final da parte suburbana da cidade e o bosque fica próximo. A floresta me proporcionou muitos lugares tranquilos para visitar. Por esse motivo, eu iria atender às necessidades de Sarah pelo tempo que fosse necessário. Era muito fácil ativar a pessoa órfã grata e permitir que Sarah se sentisse necessária. Em troca, terei a vida mais confortável que uma criança adotiva pode ter. Guilherme, meu pai adotivo, e eu estávamos sozinhos no estacionamento, quando ele estendeu a mão para abrir a porta do carro. Ele parou e olhou para mim. Ouça, Rich. Oh Deus, aí vem a conversa emocionante sobre como ele entende que estou passando por um momento difícil e blá blá blá. Eu só queria que você soubesse que estou impressionado com o que você fez, defendendo uma criança que estava sofrendo bullying. Então, não vamos conversar a Sarah sobre isso, ok? Parece bom, obrigado, pai.
Ele parecia que estava prestes a me dar um abraço estranho, mas felizmente ele se acalmou com um golpe de punho um pouco menos estranho. Aparentemente, ele ficou tocado pela minha exibição ousada de anti-bullying, salvando as vidas dos gagos do grande malvado. Honestamente, minhas ações não tiveram nada a ver com a defesa daquele camarão sem espinha. Eu não dou a mínima pra ele. Fiz isso porque odiava Jake. E a gagueira me deu uma oportunidade de ouro que eu não poderia perder. O resto do dia foi sombrio e comum. As aulas eram fáceis pra mim. Não fiz a maior parte do meu dever de casa, mas consegui notas B. E às vezes A, simplesmente obtendo boas notas nos testes. Minha motivação dependia da classe. Matemática era fácil, porém chata. Meu professor de leitura era um verdadeiro idiota que adorava analisar poesia inútil. Mas minha aula de psicologia foi realmente interessante e útil. Nesse ponto, eu já tinha lido todo o livro de psicologia e continuado a pesquisar por conta própria. Isso estava me ajudando a entender mais sobre mim. Eu tinha lido sobre transtornos de personalidade e me vi muito na seção sobre psicopatia e comportamento antissocial. Nesse ponto, eu me perguntei se eu mesmo era um psicopata. Não me incomodou muito. Pra ser real, não me incomodou nada. Simplesmente fazia sentido. A psicopatia é caracterizada por muitas coisas, incluindo a incapacidade de sentir empatia. É aqui que eu me sinto inseguro. Havia uma pessoa, apenas uma pessoa, por quem eu realmente senti empatia. Eri. Eri já foi minha irmã adotiva, mas nos separamos quando eu tinha 8 anos. Não tenho certeza se sou incapaz de sentir empatia por outra pessoa ou simplesmente aprendi a não sentir depois de perder Eri. Enquanto voltava para casa, apenas uma caminhada de 25 minutos, virei na estrada secundária ao lado do bosque. As casas eram escassas nessas estradas. Agradável, quieto e fora de vista. Após cerca de 10 minutos de caminhada, percebi que estava sendo seguido por um Mustang conversível marrom. O carro parou e saiu Jake e 3 de seus capangas, um grupo de idiotas que seguia Jake, como cachorrinhos abandonados na esperança de receber um elogio e alguma atenção positiva. Posso lutar, com certeza, mas também não sou estúpido. Eu estava em desvantagem numérica, de 4 para 1, então me virei e corri como se não houvesse amanhã. Eu admito, essas crianças eram rápidas. Eu rapidamente percebi que não seria capaz de fugir delas por muito tempo. Então eu joguei tudo para o ar. Para o inferno com isso. Eu estou mais para lutar do que fugir. De qualquer maneira, eu me abaixei atrás de um arbusto grosso e agarrei um tronco pesado, mas administrável. Se vou afundar, afundarei, balançando. Os passos estavam chegando rapidamente, então eu balancei minha tora para a direita quando a vítima número 1 dobrou a esquina. O tronco acertou com tanta força sua cabeça quadrada que se partiu ao meio. Infelizmente, gritar era inútil agora, e o dano já estava feito, e a vítima 1 atingiu o chão com força. Dei um chute frontal forte na vítima 2 direto no peito. Ele grunhiu quando o ar escapou de seus pulmões, e ele caiu de costas com os pés no ar. O rei Leônidas ficaria muito orgulhoso. Eu me esquivei do terceiro cara, um garoto gordo, mas forte, que só sabia correr em touros. Foi quando uma rocha dura se conectou com minha têmpora. Eu estava no chão agora, e não me lembrava da queda. Eu estava sendo chutado várias vezes. Um golpe no meu estômago me deixou sem fôlego, mas agarrei seu pé e puxei, colocando todo o meu peso em seu joelho. O dono gritou de dor. Provavelmente hiperestendi seu joelho. A pedra me atingiu novamente, dessa vez no meu nariz. Eu estava atordoado agora, mas podia ver Jake parado sobre mim, com uma pedra do tamanho decente. Tudo bem, vamos parar com isso antes que fique muito fora do controle. Alguém disse. Acho que foi a vítima número 2. Cala a boca, Brian! Jake retrucou. Eu não acabei. Outros 2 chutes me atingiram com força nas costelas.
Ok, sério, Jake. Acho que é o suficiente, cara. Pare de ser um marica! Outros 2 chutes foram desferidos em meu estômago, enquanto eu lutava para colocar ar no meu pulmão. Chute-o, Brian! Jake ordenou. Qual é, cara? Ele já tá quase inconsciente, objetou Brian. Eu disse, chute-o! Jake ordenou novamente, parecendo ameaçador com uma pedra ainda em sua mão. Aposto que você gosta de ser a pequena vadia do Jake, né, Brian? Essa frase saiu voando da minha boca antes que eu pudesse impedi-la. Sempre soube o que dizer se quisesse machucar alguém. Essa declaração foi o último empurrão de que Brian precisava. E seu sapato acertou minha cabeça com força. Minha visão agora estava coberta de pontos pretos. Através da minha visão embaçada, eu vi Jake se inclinar. Você está mexendo com a pessoa errada, Rich. É melhor você encontrar um novo lar adotivo antes que eu torne sua vida tão miserável que você teria que se matar. Não que alguém importasse. Ele se levantou, me deu um último chute e ordenou que seus lacraios sem cérebros voltassem para o carro. Eu os observei sair. Eu parecia uma criança mancando pesadamente. A vítima número 1 estava tão atordoado quanto eu. Pelo menos eu causei algum dano, apesar da dor de cabeça e nas costelas. Eu ri. Jake pode ter vencido a batalha, mas eu sabia que venceria a guerra. Eu não sabia que daria a última risada. Jake não tinha ideia do que eu era capaz. Meus limites estão além do céu. Eu sempre ganho. Algum tempo depois, cheguei em casa. Quando entrei pela porta tentando agir como naturalidade, porém, minha mãe adotiva, Sarah, percebeu. Ela deve ter visto imediatamente o quão eu aparentemente parecia abatido. Ela engasgou e correu para me guiar até o sofá, exigindo saber o que aconteceu. Não havia como esconder isso agora. Eu poderia muito bem contar a ela a verdade. Guilherme não entenderia. Sarah ligou para Guilherme, que obedientemente voltou direto para casa para apoiar sua esposa perturbada. Sarah estava sufocando as lágrimas e explicou a Guilherme como eu tinha sido atacado. Ele ameaçou chamar a polícia e me levar ao hospital, ao que me opus. Não precisava que a polícia se envolvesse na minha guerra contra o Jake. Se o sistema descobrir isso, eles podem me fazer mudar para uma nova casa. Eu não quero me mover de novo. Eu implorei para Sarah, jogando em seu estado emocional. Acho que ele está certo, Sarah. Guilherme acrescentou. Esses meninos podem sentir que estão quites agora. Então não há necessidade de correr riscos desnecessários. Você sabe como é o sistema. Guilherme acertou de novo. Esse cara estava se provando mais útil a cada momento. Sarah acenou com a cabeça em concordância relutante. Era muito fácil fazê-la mudar de ideia. Mas você não vai para a escola amanhã, ela exigiu. Você vai ficar em casa para que eu possa cuidar de você e ter certeza de que você está bem. Lembrei-me de como preciso atender à necessidade de Sarah de ser necessária. Então concordei. Para completar, toquei suavemente sua mão e a agradeci. Ela permitiu que uma lágrima escapasse depois desse movimento. Algo estava errado com Sarah. Eu podia ver em seus olhos. Em algum momento, ela teve uma experiência traumática que a machucou profundamente. Acordei na sexta-feira de manhã com Sarah trazendo café de manhã fresco para mim. Ovos, bacons e panquecas. Minhas costelas doeram de dor quando me sentei e minha cabeça latejava também. Sarah também estava por cima disso. Ofereceu-me 800 mg de ibuprofeno para ser engolido com um pouco de suco de laranja e uma xícara de café fresco. Esse tratamento foi outra demonstração a que eu não estava acostumado. Ninguém nunca me trouxe café da manhã na cama. Depois de garantir a Sarah que o café da manhã estava maravilhoso, disse a ela que iria descansar. Depois que ela saiu, peguei o computador que havia comprado com o dinheiro que roubei dos meus últimos pais adotivos.
Eu era muito bom com computadores. Eles foram ferramentas úteis e subestimadas que a maioria dos adolescentes apenas usou para agitar o drama nas redes sociais e postar fotos falsas e estúpidas. As pessoas não sabem como suas informações pessoais estão expostas. Levei menos de 2 horas para saber tudo sobre Jake e Brian. Tudo que eu precisava saber. Eu tinha seu endereço, seu número de telefone e descobri que sua família estava viajando para a casa do lago no fim de semana. Cerca de 5 horas de carro. Provavelmente seus pais tentam desviar a atenção de sua suspensão escolar. Os ricos do subúrbio têm tudo a ver com a imagem. Naquela noite, depois que Sarah e Guilherme dormiram por muito tempo, eu silenciosamente me preparei. A casa tinha um sistema de segurança que monitorava e registrava cada vez que uma porta ou janela era aberta ou fechada. Eles provavelmente fizeram isso porque sabia que eu estava me mudando. Não foi um problema, porém, eu desmontei facilmente o dispositivo sem quebrar o selo magnético. Na verdade, foi perfeito. Os logs do sistema de segurança me forneciam um bom álibi, caso as coisas dessem errado. Saí de casa pela janela e saí na rota pré-planejada que me levaria principalmente através da área arborizada e fora de vista. Eu gosto da floresta. Na verdade, eu gosto da noite de qualquer maneira. É tão quieta, pacífica. Levei cerca de 30 minutos para chegar ao meu destino, a casa de Jake. A casa de Jake era enorme e ficava num terreno que devia ser de 4 quilômetros ou mais. Procurei na propriedade perto da porta dos fundos, esperando encontrar uma chave sobressalente em algum lugar. Eles não eram burros o suficiente para manter a chave debaixo do tapete, mas também não as escondiam muito bem. A pedra parecia convincente à primeira vista, mas quando a olhei de perto, percebi que era falsa. Eu cuidadosamente levantei a pedra e encontrei-la em um pequeno compartimento embaixo dela, contendo apenas uma chave. Assim, ganhei acesso à casa. Embora a casa fosse grande, imensa, não demorei muito para encontrar o quarto que procurava. Jake tinha um pôster de futebol em tamanho natural dele mesmo na porta. Seu quarto era enorme, do tamanho de um pequeno apartamento. Procurei cuidadosamente por qualquer coisa que pudesse ser útil. Em sua prateleira designada para lembranças, encontrei uma faca velha, mas de aparência cara. A faca tinha as iniciais de alguém gravada nela, sinalizando que poderia ser uma espécie de herança de família. Eu peguei com as minhas mãos enluvadas e a coloquei no bolso. Jake não parecia muito preocupado com seus pais bibliotando suas coisas. Seu computador nem mesmo estava protegido por senha. Graças ao descuido de Jake, eu agora tinha acesso a todas as suas informações pessoais, incluindo as redes sociais, suas mensagens de bate-papos que estavam em backups na nuvem e outras coisas. Essa era a minha mina de ouro, onde eu obteria todas as informações que eu precisava. Sentei-me e comecei a trabalhar. Você pode aprender muito sobre a vida de alguém consultando suas mensagens de texto e os fatos. Descobri que Jake e seus amigos tinham certo lugar na floresta onde se encontravam para beber álcool e fumar maconha. Graças à geomarcação das fotos, agora eu sabia exatamente onde ficava aquele local. Mais importante, descobri que Jake importunou quase todas suas garotas de escola por causa de nudes. Se os rejeitassem, ele pressionava e insultava as meninas. Quando me deparei com sua conversa com Brian, descobri minha chance de sorte. Jake testou sua sorte com uma garota que Brian estava namorando. Quando ela recusou seus pedidos, Jake chamou de prostituta. Depois que Brian descobriu, ele finalmente se defendeu, e as mensagens mostram que eles tiveram uma discussão e tanto. Eles não estavam se conversando no momento, e Jake deixou claro que não faria com Brian e iria arruinar sua popularidade. Isso foi perfeito. Agora eu tinha um plano perfeito. Vi que Jake e sua família estariam em casa no domingo à tarde. O status de Brian mostrou que está ativo no momento,
Então enviei uma mensagem a ele pelas redes sociais de Jake, pedindo que ele me encontrasse no local no domingo à meia-noite. Depois que Brian respondeu com uma carta K, apaguei as mensagens para que Jake não as visse. Na saída, roubei um moletom, uma calça e um par extra de tênis. Fiz questão de pegar as coisas do fundo das prateleiras para garantir que sua ausência não fosse notada. Dei uma última olhada ao redor para me sentir seguro de que não deixei nenhum vestígio perceptível. Depois de trancar a porta e colocar com cuidado a chave de volta onde havia encontrado, voltei para casa pelo mesmo caminho que vim, sem ser detectado. No sábado e no domingo, continuei a permitir que Sarah cuidasse de mim. Isso a fez sentir bem, e eu precisava que ela pensasse que eu precisava dela, para que eu pudesse continuar morando aqui. Finalmente, a noite de domingo chegou. Eu coloquei as roupas que roubei de Jake e segui meu caminho. Esperei nas sombras a chegada de Brian e por volta das 00:05 ouvi passos se aproximando. O que você quer, Jake? Brian começou a entrar na pequena clareira. Temos aula pra... Antes que ele pudesse terminar, eu acertei com força no rosto com uma pedra. Brian caiu no chão, colocando suas mãos no rosto como se isso de alguma forma aliviasse a dor. Eu não me importei. Eu chutei sua cabeça e seu intestino repetidamente. Observei com prazer, enquanto ele rolava em agonia, traído e incapacidade. Ah! Que diabos é isso, Jake? Oh, eu não sou Jake, eu disse a ele friamente. Brian apertou os olhos ao ouvir o som da minha voz. Chocado, ele gaguejou algumas palavras desconexas, tentando recuperar o fôlego em meio à dor. Ajoelhei-me do lado dele. O que você quer? Brian finalmente conseguiu se recompor entre as respirações pesadas. Vingança. Olhando Brian diretamente nos olhos, eu mergulhei a faca de Jake direto no torso de Brian, apunhalando direto no fígado. Fui recompensado com o gemido agonizante de Brian. É pra se livrar de Jake. Outra facada, dessa vez do lado, certificando-se de que peguei seu rim. Não é realmente sobre você. Outra apunhalada e outro gemido. Você simplesmente está do lado errado dessa guerra. E é um meio conveniente para um fim. Aproveitando a emoção deliciosa no momento. Enfiei a faca mais fundo e ouvi gemidos agonizantes e a respiração cada vez mais curta de Brian. Encarei seus olhos e então pude ver as expressões em seu rosto quando ele percebeu que estava prestes a morrer. E... mais uma coisa. Você realmente não deveria ter me chutado. Eu dei a ele outra facada forte. Eu coloquei logo abaixo do seu peitoral esquerdo. A lâmina deslizou bem entre suas costelas, perfurando seu coração. Puxei a faca enquanto o sangue jorrava da ferida como uma fonte. Reencostei-me para admirar minha obra. A respiração de Brian gorgolejava e rangia nas florestas silenciosas. Percebi que o ataque parecia muito limpo. Tudo era muito preciso. Eu precisava disso para parecer que um bruto estúpido havia perdido a paciência. Eu dei uma dúzia ou mais de facadas descontroladas, variando em profundidade. Isso parecia melhor. Em menos de 1 minuto, os gemidos e as respirações pararam. Brian estava deitado lá, ou pelo menos seu corpo estava coberto de sangue. Arrastei o corpo de Brian e o escondi em um arbusto grosso, onde o cobri com galhos e folhas. Demorei para ter certeza de que parecia desleixado e apressado. Eu escondi a faca cerca de 30 metros de distância, sabendo muito bem que a polícia vasculharia a área e a encontraria. Tirei o moletom e a calça de moletom e os sapatos e os coloquei em uma lata de lixo no parque que ficava a apenas 1 metro dali. Cerca de meia milha de distância do local, eu tinha usado longas camadas por baixo da roupa de Jake e tomei cuidado para nunca tocar suas roupas com minha pele. E eu até usei uma touca de natação para garantir que o meu cabelo não chegasse a lugar nenhum.
A única evidência que me restou que poderia me ligar ao crime foi o par de luvas de látex que eu usei para evitar deixar impressões digitais na faca ou sangue sob minhas unhas. Voltei para casa com a mesma descrição que usei na noite anterior. Fui silenciosamente até o banheiro, onde molhei as luvas de látex em alvejante, esfregando até ficarem sem manchas. Depois de dar descarga, para ter certeza que Guilherme e Sarah acreditariam que eu estava apenas fazendo uma pausa no banheiro, usei um pouco mais de alvejante para lavar vigorosamente as mãos. Em seguida, enchi a garrafa com um pouco de água para que não parecesse que tinha sido usado. Finalmente, era hora de dormir. E eu estava exausto. O assassinato é um trabalho árduo. Você acredite ou não. Pareceu que apenas alguns minutos depois, quando meu alarme disparou, corri para o banheiro e dei mais uma olhada dura para me certificar de que as luvas e os produtos de limpeza estavam em seus devidos lugares. Em seguida, tomei um banho escaldante, esfregando cada parte do meu corpo com vigor, apenas para garantir. Então relaxei e usei o resto do tempo para refletir sobre a matança. Sarah insistiu em me levar para a escola, visto que eu tinha sido atacado na semana passada. Em meu reflexo, achei interessante sentir prazer em matar dessa vez. Não me lembrava da mesma satisfação de minha primeira morte. Talvez seja porque esse foi o dia em que perdi Eire. Eu tinha 8 anos e finalmente entendi o que o meu pai adotivo alcoólatra estava fazendo quando estava entrando no quarto da minha irmã e trancando a porta. Eire tinha apenas 6 anos. Uma noite, quando ele estava bêbado, coloquei o revólver em sua boca e puxei o gatilho. A polícia considerou suicídio. Eu não tinha visto Eire desde então, porque fomos enviados para novas casas naquele dia. Ela foi a única pessoa na qual eu senti empatia e amor. A escola começou da mesma forma. Muito estressante e ocupada, como sempre. No segundo período, a rede de notícias de fofoca estava fervilhando com a notícia de que os pais de Brian haviam relatado seu desaparecimento. Na hora do almoço, era de conhecimento comum. A melhor parte aconteceu quando a escola estava terminando. Eu podia ver e ouvir a comoção no corredor principal. Eu me aproximei, olhando para a multidão de idiotas, todos tentando obter um bom vídeo em seus telefones. 3 policiais estavam expulsando o Jake, algemado, em pânico. Ele protestou e resistiu, mas a polícia o dominou e forçou a entrar no carro. No noticiário local das 6 horas, era uma história de destaque. Últimas notícias. Jacob Person, um atleta do colégio local, é acusado do assassinato do colega Brian Jones. Tive dificuldade em segurar meu sorriso satisfatório, mas Guilherme e Sarah estavam na sala. Eu já tinha Sarah enrolada em meu braço, mas para garantir que eu disse a ela que Jake foi o garoto que me atacou, fiz minha melhor cara de órfão assustado durante o noticiário. Esse garoto poderia ter sido eu. Eu que poderia ter morrido. Eu disse a ela, me esforçando para parecer assustado. Seu coração derreteu e eu percebi a simpatia instantânea quando ela puxou para um abraço choroso. Guilherme, sendo um defensor público, estava por dentro do assunto. Ele também, acreditando que eu estava com medo, ofereceu-me algum conforto. Vai ser difícil defender esse aqui, ele assegurou. Jake vai viajar por muito tempo. Quer dizer, os promotores têm tudo. O corpo, a arma, impressões digitais, até mesmo o motivo, e é como se alguém entregasse esse caso ao advogado em uma bandeja de prata. Na verdade, eu tinha. Foi no dia seguinte que Sarah e Guilherme me sentaram e disseram que queriam avançar com a minha adoção. Ganhei sua confiança e, o mais importante, sua simpatia. Eu agora seria capaz de viver nessa casa confortável com pais ingênuos até a faculdade. Mesmo assim, eles provavelmente me mandariam dinheiro e me dariam algum lugar para ficar no verão. Eles eram idiotas de boas índoles, mas idiotas úteis. Que sucesso foi o meu primeiro mês em minha nova casa.
eu tranquei minha situação de moradia preferida e me livrei do único problema com o meu novo bairro, Jake. A melhor parte é que Jake se enforcou na prisão antes mesmo do julgamento começar. Os policiais da região gostaram, com certeza de que Jake era seu homem, e o caso foi encerrado. Ainda rio quando me lembro de que Jake me disse que faria eu querer me matar. Como eu disse, eu sempre ganho. E aí que o primeiro manuscrito terminou. Depois de ler esse manuscrito, eu fiquei inseguro quanto à veracidade dessa história. Achei que alguém poderia estar tentando me enganar, talvez para ganhar destaque no meu site. Ou talvez, de forma mais sinistra, tenha sido uma tentativa de deslegitimar meu trabalho e manchar minhas credenciais. Mesmo assim, fiquei intrigado o suficiente para tirar o pó do meu chapéu de investigador particular e fazer algumas pesquisas. O que descobri é que essa história é, no mínimo, baseada em eventos reais. Eu encontrei os artigos da notícia sobre Jacob Pearson, o promissor atleta do ensino médio que jogou sua vida fora matando um colega estudante. A questão que agora enfrento é... essa história é a história verdadeira de um psicopata chamado Rich ou simplesmente uma invenção baseada em eventos reais? O que você acha? Bom, eu sinceramente estou em dúvida, mas vou publicar esse relato aqui mesmo. Deixo bem claro que esses relatos não são para qualquer um. Porém, o que eu deixei de contar para vocês é que tem outro manuscrito. E eu acho que eu estarei postando isso aqui mais tarde. Não sei, vai de vocês. Podem me deixar aqui nos comentários para ver se eu posto ou não. Até mais. Respeitosamente, Sr. S.